Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de Ásia, mas hoje nós vamos falar sobre o Sudeste Asiático, uma região importante que vai trazer alguns conceitos importantes que nós vamos aprofundar ao longo de outras aulas, como por exemplo a noção do que são os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, né? Uma área de extrema importância no cenário econômico atual, que nós precisamos entender aprofundadamente. Mas na aula de hoje nós vamos fazer apenas um paralelo, né, uma aula geral sobre os principais aspectos associados à região, né, região cultural, os principais aspectos econômicos, né, numa perspectiva mais geral, para depois, na próxima aula, nós entrarmos mais a fundo sobre algumas questões específicas que vão surgir na aula de hoje. Então, como características gerais, a gente precisa entender que o Sudeste Asiático é marcado pela fragmentação dos territórios e por uma diversidade física e cultural muito grande, assim como outras regiões da Ásia, como a gente já vem falando ao longo das últimas aulas. A gente sabe que a Ásia, né, como um continente, ele não é um continente unificado. Nós tivemos ali uma série de povos que se dominaram regiões específicas e entre esses povos houveram dissidências que criaram, né, uma série de sub-regiões, regiões diferenciadas, tanto em relação étnica quanto em relação cultural. Além disso, nós temos uma forte presença, né, de parte da Europa que chegou em certas regiões da Ásia e também modificaram, né, e adicionaram mais um componente cultural, mais um componente étnico diferente, né, que foi se mesclando e se diferenciando ao longo de diversas regiões. E no Sudeste Asiático, essa presença europeia é extremamente forte. Então, a gente sabe que além dessas características culturais distantes, os países dessa região são separados por cadeias de montanhas e pelo mar. Né? Nós temos uma região que é diferenciada ali por uma parte continental e uma parte insular. Né? O que dificultou em grande parte a comunicação ao longo de diversos anos, né? Devido à falta de tecnologia da região, né? Devido ao processo de atraso econômico, de atraso de desenvolvimento, que é característico dessa região também. Então a gente tem uma grande diferenciação, ou seja, povos que foram se desenvolvendo sem muito contato. Né? Já na atualidade, né, essa região se tornou alvo de atenções globais devido à grande taxa de crescimento de alguns países, como por exemplo Malásia, Tailândia, né, junto com Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, que formam os tigres asiáticos, que serão um tema abordado numa aula posterior. Nós vamos falar basicamente, mais aprofundadamente, sobre o crescimento de determinadas regiões econômicas da Ásia, como por exemplo regiões da China, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos. São áreas que a gente precisa aprofundar num próximo momento. Então, a gente ainda tem nessas regiões também Vietnã, Filipinas e Indonésia, que também recentemente têm se expandido e são caracterizados como novos tigres asiáticos, ou seja, uma dissidência, uma nova forma de tigres asiáticos daqueles dos anos 80, e nós temos agora os novos, né, que são dos anos 90, 2000 e diante. São países que ainda estão gradativamente entrando num processo de desenvolvimento. Já em outros países como Mianmar, Camboja, Laos, Timor-Leste, né, nós temos países extremamente pobres, né, extremamente desiguais, extremamente subdesenvolvidos. Já no caso de Brunei, que também é um outro país, uma pequena parte, um país pequenininho, né, nós temos uma população em uma área bastante reduzida e uma riqueza proporcional absurda, principalmente devido ao petróleo. Então nós temos uma área extremamente rica, um país que destoa, né, dos outros países da região, porque é um país pequeno, com população muito grande, né, uma população reduzida, mas com uma economia muito grande graças ao petróleo. Então, como a gente já disse das características físicas, nós temos duas grandes áreas, uma área continental e uma área insular, ou seja, a área do continente, que está associada ali próximo ao continente asiático como um todo, e já uma área insular que vai caminhando ali para a Oceania. Então, nessa área continental, nós temos Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã, né, que formam o tradicional e conhecido como região da Indochina, né, e a gente vai falar um pouquinho dessa Indochina mais à frente, né, e nós temos também uma área, a gente tem ali uma área mais insular, ou seja, das ilhas. Nós temos ali, nessas regiões, a Indonésia, a Malásia, né, que tem tanto a parte continental quanto a parte insular. Nós temos ali as Filipinas, entre outras regiões, Timor-Leste, Brunei, Singapura, são regiões já características como as partes das ilhas. Então, nessas regiões continentais, se a gente for analisar, né, as populações se concentram nos vales entre as montanhas. Né, e nós temos ali algumas grandes civilizações que se desenvolveram através de alguns rios, principalmente nas costas do Himalaia, ou seja, aqueles rios que se desenvolviam a partir da região da Índia, né, daquela formação do Himalaia que a gente já viu na aula anterior.
né? Então nós temos, por exemplo, o rio Mekong, que é extremamente importante, né? Um dos mais extensos, que nasce lá nessa região, né, do Himalaia e vai passando pelas fronteiras de Myanmar, Laos, Tailândia, né? Atravessa o Camboja e também o Vietnã, ou seja, são um rio de integração muito grande, que é um rio extremamente volumoso em quantidade de água, que possibilita principalmente, né, a questão da plantação da risicultura, né, nas margens dos seus rios. A risicultura, que é a plantação de arroz muito característica dessa região. Já nas áreas insulares, a ocupação humana associada ali à hidrografia, o que a gente vê nesse mapa aí, né, está muito associada já ao litoral, né, porque nesses lugares o controle das rotas marítimas, né, ou seja, a região, pelo fato de serem ilhas, né, a região litorânea sempre foi mais importante porque eram as áreas portuárias, né, principalmente do contato com os povos europeus que chegaram ali, né, mais recentemente, né, ou seja, uma área de povoamento mais recente, de colonização, de processo de crescimento e desenvolvimento econômico mais recente. Então nós temos um padrão associado ao litoral, enquanto no padrão das regiões continentais nós temos um padrão de ocupação associado às grandes margens dos grandes rios. E a formação histórica? A gente tem uma presença muito importante nessa região da civilização indiana. Como a gente já falou, né, nós temos ali a tal da Indochina, né, que é uma mistura entre a civilização, né, e a grande expansão da civilização indiana, né, do subcontinente indiano que nós vemos ali próxima a essa região, e também da civilização chinesa que nós temos ali também próxima a essa região. Então a civilização indiana teve um papel preponderante no desenvolvimento cultural desse sudeste asiático, principalmente na região das ilhas e nas regiões mais costeiras. Né? Por quê? Porque comerciantes indianos, ao longo de diversos séculos, né, percorreram essas costas, né, e disseminaram basicamente a religião hinduísta, os padrões culturais, sociais e políticos. Né? Como, por exemplo, e também nessa região também se desenvolveu o budismo, né, principalmente a partir também da Índia, que também tem como centro formador desse budismo, né, do Sri Lanka, que se espalhou pelas regiões mais próximas. Mais tarde, ou seja, num processo mais recente, a partir do século XV aproximadamente, o islamismo se implantou rapidamente em grande parte, principalmente da Indonésia, deixando apenas Bali e algumas ilhas importantes com uma religião hinduísta. Nós podemos ver aí, né, alguns símbolos, né, mais importantes, algumas cidades sagradas do hinduísmo que aparecem nessa região, né, principalmente ali das regiões de Bali, né, regiões muito famosas, que são cenários de diversos filmes, etc. Então, a gente chega na presença europeia, que também é extremamente importante. Né? Essa presença europeia no Sudeste Asiático está associada também ao processo de colonização, expansão e desenvolvimento, né? E do atual processo de desigualdade entre certas regiões. Né? A presença europeia no Sudeste Asiático tem como marco inicial a chegada de portugueses já na Malásia, naquele processo de expansão que também fez os portugueses chegarem ao Brasil. Eles chegam lá em 1511, ou seja, quando os portugueses eram a grande potência, né, principalmente naval, marítima, né, da Europa. Né? Então, basicamente, eles chegam ali, mas se estabelecem somente no porto, né? E o processo de colonização é muito lento, porque eles estavam muito mais próximos e com muito mais tendências a colonizar tanto o Brasil quanto também áreas ali, regiões da África, principalmente pelo tráfico, né, de escravos e assim por diante. Então, essa região permaneceu basicamente imune, né, até aproximadamente o século XIX, né, quando Espanha vai chegando com mais força e também principalmente a Espanha e também a Inglaterra. Essa expansão colonial do Ocidente, portanto, da Europa, principalmente, né, e dos Estados Unidos em algum momento, mas também, principalmente, da Inglaterra chegando nessa região, ocorre mais ou menos no século XIX, quando o Sudeste Asiático passou a ser cobiçado como um fornecedor de matérias-primas, né, e um mercado promissor da grande quantidade de população da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que é aquele processo de desenvolvimento tecnológico que acontece na Inglaterra, né, com que a Inglaterra precisasse tanto de matérias-primas como também de mercado consumidor para vender aquilo que se produzia. Então, nesse processo, né, essa região se torna uma região importante. Né? Então, entre 1820 e 1870, quase toda essa região esteve sob o domínio de potências europeias. Então, essa região chamada de Indochina se tornou uma colônia da França, né? A Holanda também tem uma certa presença ali, e a Grã-Bretanha incorporou todo o resto do seu império, né? A Tailândia, entre outras regiões. E mais recentemente também os Estados Unidos, né,
dentro do seu processo de imperialismo, do seu processo de domínio, né, tanto de relações políticas quanto também de territórios, também se faz presente nessa região. Então, essa colonização, então, desde os portugueses, passando pelos espanhóis, holandeses, franceses, ingleses e até mesmo americanos, alterou profundamente a estrutura social e econômica dessa região. Ou seja, porque áreas produtoras de mercadorias para exportação, arroz, borracha, petróleo, né, se tornaram grandes centros de concentração populacional. Existia uma tendência a se fortalecer cada vez mais isso, né? Enquanto isso, outras regiões eram despovoadas propositalmente, né? E permaneciam estagnadas. Ou seja, nós temos uma grande desigualdade interna dentro dessa região. Regiões extremamente populosas, concentradoras de economia, concentradoras de processos tecnológicos, enquanto outras regiões extremamente pobres, ou seja, uma desigualdade interna muito grande. E aí nós temos o papel dos ingleses, que também é extremamente importante, já que os ingleses que administravam suas colônias a partir da região de Calcutá, na Índia, né, promoveram grande deslocamento de população a fim de garantir mão de obra em minas e plantações. Lembrando que a Inglaterra era a grande potência desse processo, afinal de contas foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Então, milhares de trabalhadores chineses e indianos foram levados, né, para as mais diversas regiões, ou seja, eles provocaram uma certa migração forçada, né, e quando ela começa a se tornar contínua, vai formando povos diferenciados no mesmo território. Povos, culturas, formas de vida, né, que vai gerar, no processo atual, conflitos étnicos, né, ou seja, conflitos entre esses povos, que nós podemos ver até hoje. Né? Então, alguns desses conflitos permanecem até hoje e estão associados muito a esse processo de ocupação colonial, esse processo de ocupação e produção voltada à Revolução Industrial, principalmente por essas colônias. Então, a gente pode ver além da desigualdade interna, uma série de conflitos étnicos que a gente pode ver nessas regiões hoje tem como potencializador inicial a interferência do Ocidente, né, nessas regiões. E aí a gente tem também uma questão importante que é entender o contexto das guerras nessa região. Né? Essa região virou palco de guerras, né, ao longo dos últimos 70 anos, né, principalmente ali entre os anos 50 e os anos 80. Né? Uma série de pequenas guerras aconteceram na região que estão potencializados, associados a esse tipo de processo. A interferência do Ocidente, a uma disputa, né, da região, como a questão de influência, tanto para a questão de matéria-prima, quanto para a questão de mercado consumidor, influência entre capitalismo e socialismo durante a Guerra Fria. Então nós temos, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que ocorreu entre 55 e 75, um conflito basicamente entre Estados Unidos e Vietnã do Norte, que era basicamente uma parte do Vietnã que era de tendências comunistas e era apoiado, obviamente, pela União Soviética. Então, esse combate faz parte de um contexto de Guerra Fria, um combate que aconteceu num cenário mais geral, quando Estados Unidos e União Soviética disputavam, né, mas não se enfrentavam diretamente, e sim em territórios, né, que tinham como uma certa disputa entre esses países. Então, essa motivação ideológica da guerra representou o enfrentamento militar entre capitalismo e socialismo, e se propagou por várias regiões do Sudeste Asiático, não só o Vietnã, mas também Laos e Camboja, que também são na região, que também estão associados a esse tipo de guerra. Outra coisa importante também que está associada ao contexto de Guerra Fria são a Guerra das Coreias, que dividiu as Coreias, que ocorrem ali entre os anos 50 e o ano de 1953, é fruto basicamente da disputa entre Estados Unidos, novamente, e União Soviética, né? Onde antigos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, a gente não pode dizer que seriam aliados, mas que combateram, na verdade, o mesmo inimigo que era o nazismo naquele momento, né? Ao final em 1945, esses países se dividiram a Coreia em duas zonas de influência. E até hoje esse processo de divisão, né, gera uma série de conflitos internos. As Coreias estão sempre ali num processo de possível guerra, né, e a Coreia do Norte é mal vista ali em determinadas regiões porque é um polo, né, comunista dentro de um cenário capitalista. Mas, em certo ponto, tem um apoio, né, uma certa complacência da China, porque a China também vê, de certo modo, como um aliado em determinados processos. Né? Afinal de contas, tem uma tendência política, em certo ponto, semelhante. E aí, em relação à população, é importante sempre a gente dizer, né, que a população dessa região é importante, como a gente já disse, porque são regiões extremamente populosas. E esse crescimento demográfico, esse crescimento da população, né, se deu principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Essa grande quantidade de crescimento, né, são resultado de dois processos, né, importantes que a gente já viu em outras aulas, que é basicamente o declínio da mortalidade infantil, associadas a investimentos,
né, em saúde, investimentos econômicos em saúde, e também o aumento da expectativa de vida, que também está associado à qualidade de vida, investimentos em saúde. Então nós temos uma melhoria das condições sanitárias, principalmente nas grandes cidades, que são aquelas cidades populosas, associadas ao crescimento ali, né, ao processo colonial, e por alguns programas sociais, como auxílio de gestação, nutrição de criança e tal. O que acontece é que esse Sudeste Asiático, né, de 80 milhões de pessoas em 1900, passa a ter 500 milhões, né, no início do século XXI, ou seja, uma área de crescimento populacional em 100 anos é absurda. Né? Essa explosão demográfica, né, começa a ser revertida, esse processo começa a ser diminuído, né, a partir da década de 70, com uma série de tentativas, né, de governos, né, de organizações, de promover uma certa ideia de planejamento familiar, apoio da ONU, organizações internacionais e assim por diante. Mas ainda assim existe uma grande desigualdade no perfil demográfico, ou seja, regiões que o crescimento é absurdo, as famílias têm muitos filhos, né, e regiões que as famílias têm menos filhos. E essas regiões também estão associadas ao desenvolvimento. Como a gente já sabe, a quantidade de filhos por família está associada principalmente ao acesso à educação, acesso à economia, né, acesso a conhecimento que vão promover, de certo modo, a ideia de planejamento familiar. Então nós temos nos países muito pobres, né, um crescimento populacional muito grande. Nos países que vêm se desenvolvendo, né, como a gente já disse, os tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, né, esse processo vem diminuindo. Portanto, ainda existe um processo de diminuição do crescimento, mas ele ainda é muito segmentado às regiões que vêm crescendo economicamente, enquanto as regiões que não crescem economicamente, esse boom populacional continua crescendo, o que vai gerar cada vez mais pobreza, cada vez mais desigualdade na região. E aí a gente chega também na questão da diversidade étnica e cultural. Como a gente já disse, né, nós temos uma diversidade muito grande associada aos processos, né, da formação desses grandes reinos, né, da influência indiana, da influência chinesa, da chegada de uma série de povos europeus ao longo de diversos momentos da história. Né? Então nós temos uma diversidade nessa região muito grande. Né? Então tanto a porção continental quanto a porção insular representam uma grande diversidade étnica e religiosa, o que ocasiona, como a gente já disse, uma série de conflitos. Então nós podemos ver aqui nesse mapa inicial, né, nós temos uma série de religiões, né, que nós podemos ver principalmente recortadas ali nessa parte do Sudeste Asiático. Nós temos ali, né, uma presença, né, de budismo, cristianismo, né, islamismo, tudo numa pequena mesma região. Nós sabemos que essa presença, né, de diversas religiões, diversos padrões culturais geram, em certo momento, conflitos. Nós temos também uma série de povos diferentes, a gente pode ver nesse mapa mais à direita, né, de origens, ou seja, a religião é uma questão e a origem dos povos também é outra, ou seja, esse povo é mais associado a que tipo de origem, qual é a origem desse povo. Nós podemos ver ali, né, um caldeirão cultural nessa região devido a essa série de processos históricos que a gente vem falando ao longo dos últimos slides. E aí, para a gente poder falar, para finalizar, a questão da economia. Né? Nós sabemos, já falamos que essa região, né, tem uma economia bastante desigual, associadas ali às questões dos tigres asiáticos, ao processo colonial, aos novos tigres asiáticos. Né? Nós já falamos um pouquinho disso nos primeiros slides. Mas a gente sabe que tem as potências coloniais europeias, né, que se estabelecem ali, né, depois muito forte influência dos Estados Unidos, né, o que faz com que grande parte desses países estejam associados a especializarem-se em exportação de produtos primários, ou seja, eles estão destinados a produzir produtos de baixo valor, né, de acordo com as exigências do mercado capitalista, ou seja, para financiar e para levar principalmente para outras regiões mais desenvolvidas. Então, o que existe na região, na verdade, tirando os tigres asiáticos, nós vamos falar mais à frente, né, alguns países tigres asiáticos que sim estão nessa região, obviamente não são todos, né, nós temos uma forte dependência que persiste até hoje e gera uma série de desequilíbrios regionais dentro de cada país e entre os países também, o que acaba prejudicando a possibilidade de desenvolvimento, porque a gente sabe que desigualdade gera competição cada vez maior, né, e gera exploração de um lugar sobre o outro, e isso vai dificultar o desenvolvimento da região como um todo. E sobre algumas questões importantes, a gente tem que entender que nós temos ali o arroz, como a gente já disse, né, que é um principal produto da região e se vende muito na região porque é a base alimentícia de grande parte do povo asiático, principalmente dessa região mais ao leste, né, da Ásia. Nós temos, então, principalmente durante o período colonial, nós temos a produção de borracha,
né, em alguns tipos de minérios e assim por diante. Nós temos também uma forte exploração de petróleo em algumas regiões, né, e nós temos ali alguns países que recentemente, como a gente vai ver mais associado ao processo de desenvolvimento do Japão e mais recentemente da China, países que vêm ganhando protagonismo em relação não só a esses produtos vegetais e minerais, mas também a produtos industriais. Alguns países, produtos industriais de alto valor e outros países, produtos industriais de baixo valor. Cada um associado a um determinado período da história e a um determinado tipo de investimento, né? Como, por exemplo, os tigres asiáticos associados ao investimento japonês e americano, enquanto os novos tigres asiáticos estão associados também a investimentos japoneses, mas também investimentos chineses e de outras nações importantes. Então a gente tem essa transformação econômica, principalmente a partir dos anos 80, com essa entrada maciça de capital dos Estados Unidos, na Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, que são os tigres asiáticos principalmente, né, associados ali a um baixo salário, uma grande população. A gente vai falar disso mais aprofundadamente. E o que resulta nisso é que a gente tem um processo de industrialização voltado para a exportação e um rápido crescimento econômico. Então, nós temos nessa região também cidades extremamente voltadas, extremamente tecnológicas, né? São centros do capitalismo atual, né? Como, por exemplo, cidades da Tailândia, cidades da Malásia, né? Que nós podemos ver algumas imagens ali, em que grande parte da população ainda vive da agricultura, ou seja, aquela disparidade interna dentro de cada um dos países, mas nós temos áreas extremamente tecnológicas, principalmente associadas a esse período dos anos 80, de entrada de capital japonês e americano nas regiões.